Olá amigos, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que recebe as pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, em especial aqui na nossa região oeste. E hoje nós vamos para Pirapora do Bom Jesus. Aliás, Pirapora vem até nós, né? Porque hoje estamos recebendo a vice-presidente da ACIT, Associação Comercial, Industrial e Turística da cidade de Pirapora do Bom Jesus, Edna Rosa. Tudo bem, Edna? Tudo bem, Jefferson. E você, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a você, ao Eudes e a toda a equipe da Connect TV. É uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece você poder ter vindo, viu? Muito obrigado. A Edna, ela além de ser comerciante, empresária, ela também é professora e nós vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória de vida dela, mas antes eu brinco aqui, que eu gosto de começar pelo começo, entendeu? Então, para ser bem redundante, sabe? Sim. Eu começar pelo começo. Fala um pouquinho de onde você veio, fala um pouquinho do caso dos seus pais, ter irmão, ter irmã, como é que era a vida? Bom, eu sou Edna Rosa, filha de José Antônio dos Santos e Eva dos Santos, em memória, mas sou uma são-roquense, né? Formada em História, Geografia e Pedagogia, uma professora universitária, uma pesquisadora nas questões étnico-raciais, no empoderamento da mulher negra, né? E com uma atuação de praticamente 40 anos na rede pública, estadual, municipal e particular. E hoje posso dizer que eu desacelerei, né? Não estou atuando na rede pública, mas estou nos bastidores da universidade, dos cursos, das formações, ainda nessa área da questão étnico-racial, da questão da história, né, do empoderamento da mulher e, ao mesmo tempo, pensando, né, nesse lado do empreendedorismo, né, que como comerciante, como você falou, estamos em Pirapora há 16 anos e lá eu me dedico, junto com o meu esposo, a receber os turistas, né, e os romeiros, os peregrinos, os caminhantes em Pirapora do Bom Jesus. Olha só que bacana, hein? E você é casada, você tem filho? Sim, Edna Rosa é casada com João Laras, né? Tem uma filha, Lara Rosa, Lara Cozinha, que também está no ramo do empreendedorismo, né? Lara é uma grande cozinheira, confeiteira, podemos dizer que galgando muito bem, caminhando aí para o nível internacional, né? Que chique. A gente fica muito feliz. E o João, meu esposo, que é o nosso chefe, né? Nosso mestre Cuca do restaurante. E posso dizer que a família, né, Laras, ela hoje se dedica muito a esse lado, né, da culinária, né? Tanto do lado do restaurante como da cozinha, dos doces e bolos. Mas também a gente está, assim, muito atuante em Pirapora, pensando no empreendedorismo e no comércio de Pirapora. Por isso, né, a minha dedicação à Associação Comercial Turística de Pirapora, junto com o nosso presidente, Marcelo Murro. Marcelo Murro, um abraço também para o Marcelo Murro. E você pode beber água, se quiser, tá? Obrigada. Fica à vontade. Obrigada. Marcelo Murro, amigo nosso aqui da Connect TV, inclusive o Marcelo esteve em Portugal na inauguração do nosso estúdio lá, foi muito bom. Eu acompanhei, né, pelas redes sociais, mas Marcelo havia dito que estaria indo para Portugal e para uma visita, né, técnica, ao mesmo tempo, né, vamos dizer assim, um passeio, né, com Eudes, que são grandes amigos, mas realmente Então, de parabéns, hein? Novo estúdio. Marcelo, só o único defeito do Marcelo é ser São Paulino. O resto tá perdoado. Mas ele tá feliz, né? Ele tá feliz, tá mais que eu ultimamente, mas tudo bem. Ô Edna, e você então começou a trabalhar na educação? Você foi professora em sala de aula? Como é que foi isso? Sim, eu comecei a minha trajetória, né? Nessa região de Jandira, Itapevi, Cotia, como professora de educação básica, né, na área de História e Geografia. Depois eu fiquei durante 10 anos na Granja Viana como professora, depois coordenadora e diretora de escola, uma escola particular.
Escola Mutirão, onde eu digo que eu aprendi a ser professora numa linha construtivista. Então imagine assim, há 35 anos atrás, né, onde a linha do construtivismo não era muito difundida, né, e a gente tinha esse trabalho na escola, toda linha de construir o conhecimento com o aluno. Então aí eu trabalhei na rede particular, na rede pública, São Roque, Araçariguama, Mairinque, Ibiúna, né, Pirapora do Bom Jesus, não só na rede particular, como estadual, né, e também a nível universitário, né, eu fiquei durante 10 anos numa faculdade em São Roque e dentro de uma área não só da educação básica, pensando lá nos pequenos, né, da educação do ensino fundamental 1, fundamental 2 e o ensino universitário. E depois você foi mexer um pouquinho com política, não é mesmo? Eu tenho aí dentro da minha trajetória, né, posso dizer que em 2001, quando eu fui trabalhar em Araçariguama, né, a convite do prefeito Carlos Aymar e da Lili, ficamos lá, 2 gestões do prefeito, foi um momento de um grande aprendizado, né, na área da educação, da cultura, de eventos. Eu falo que foi aí que eu realmente peguei um gosto, né, pela política. E aí foi muito bom, porque não só conhecendo um pouco da política de Araçariguama, mas de toda a nossa região, né, inclusive Barueri, né, que a gente pode dizer que os grandes políticos, né, a grande escola que a gente tem na região em termos de Barueri, falando aqui do Furlan, e ao mesmo tempo a gente começa a perceber que aí você vai para outra região, você acaba indo para Cotia, Vargem Grande, né, Ibiúna, Mairinque, né, e realmente houve assim todo um caminhar, né, durante praticamente 20, 25 anos dentro desse lado aí da política. Não como candidata, mas na área da secretaria, coordenando grupos, né? Coordenando grupos de equipes, né? De trabalho dentro de campanhas de prefeitos e deputados. Exatamente. Você coordenou a campanha do Carlos Aymar, da Lili Aymar? Coordenei. Para prefeito, para deputado, não foi? Exatamente, né? Coordenação das equipes na época em que ele foi prefeito, Carlos Aymar, quando a Lili foi candidata a deputada por 2 vezes, ele também. E no último governo dela eu voltei a trabalhar, né? Mas você foi secretária de saúde, mas apesar da... É isso que eu ia colocar esse assunto. Você foi secretária de saúde, como é que surgiu o convite? Quer ser secretária de educação, não de saúde? A minha trajetória sempre foi na área da educação, né? Quando a Lili saiu candidata a prefeito, eu não estava em Araçariguama trabalhando. Eu fiquei durante 10 anos trabalhando na Secretaria de Educação em São Paulo, né, na Praça da República, Largo do Aroche, no Núcleo de Inclusão Educacional, nas questões étnico-raciais, na questão da inclusão, né? Então eu fiquei durante 10 anos lá. E aí foi a época que eu já estava próximo à minha aposentadoria, que era a campanha da Lili, e ela me convidou para vir trabalhar com ela. Eu imaginei que o convite seria, né, na área da educação, da cultura, que é a área que eu tenho, vamos dizer assim, expertise, né, a minha formação. Eis que eu fui surpreendida, né, por ela e pela equipe, de que eles precisavam de alguém para trabalhar na saúde. Eu confesso a você que foi um grande susto, né? Eu falei, de saúde, eu não entendo nada. Não, mas nós precisamos de uma boa gestora. Você terá uma equipe técnica, especialista, né, médicos, enfermeiros na área, né, da saúde, e você vai se preocupar, lógico, com a parte da saúde, principalmente da gestão, não tanto na especificidade da saúde. Então, realmente, foi montada uma boa equipe, né, que entendia o que era a saúde, né, como é que funcionava a saúde. Até mesmo, eu digo que foi um grande aprendizado, que imagine que hoje nós temos o CROSS, que é aquele centro de regulação, né, para vagas. E quando eu fui trabalhar na saúde em Araçariguama, nós estávamos implantando esse sistema, o CROSS, no estado. Então foi um grande desafio, mas também foi um grande aprendizado, né? Então eu digo que eu fui, na minha formação, como eu já sou mestre em educação, eu fui para uma especialização. Então eu tenho uma especialização na área da saúde, que foi o trabalho que a gente realizou em Araçariguama, muito bom.
eu digo para você que eu aprendi muito. Às vezes a gente acha assim, ah, mas você não é médica, você é professora, mas você tem a facilidade, né, de conversar, de dialogar, de entender, de estudar, né, sobre a saúde. Então, o período que eu fiquei foi realmente um período de grande aprendizado e de grandes realizações. Entendi. Né? E a questão da gestão pública, ela tem um diferencial, né? Você tem vários processos, às vezes são muito burocráticos, você tem que juntar documento A, B, C, certidão A, B, C, às vezes falta uma assinatura, um papelzinho, às vezes perde verba, não é mesmo? Sim. A gente percebe que dentro da gestão pública, o que falta até hoje são os grandes projetos, são as dedicações de diretores e secretários, vamos dizer assim, para que ele junte toda a documentação necessária, detalhada, para que aquela verba venha. Né? Pode ser uma verba a nível estadual, a nível federal, a burocracia é a mesma. Né? Então, realmente, você precisa juntar documentos, anexar propostas, ter bons projetos elaborados. Né? Então, a gente percebe que hoje em dia, o fato de você ter, por exemplo, a área da educação dentro de uma gestão pública da saúde, ela facilitou. Né? Porque você tem a expertise de ler, de entender, de interpretar, de pesquisar, né? Que a gente sabe que é preciso e com bastante atenção, né? Então, isso facilita. E aí é uma dica, né, para todos aí que estão chegando, né, para a área da política, é pensar muito nos projetos que a sua cidade, o seu estado precisa e não ter nenhuma receio em ler, em pesquisar, em ouvir, né, para que você realmente possa construir bons projetos. A gente ouve muito de projetos que não são aprovados por falta de pequenas informações. Entendi. E a dona Edna, ela entende bastante dessa parte de documento, então fica aí. É por isso que sempre chamam ela para, vem aqui, vem ajudar, porque ela manja muito. Ô Edna, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Você trabalhou 40 anos na educação, 25 aí na parte política, e é lógico, né? Você é negra, então eu imagino que já é uma coisa que cala fundo ao seu coração. Mas quando é que você começou a trabalhar efetivamente com essa questão de gênero, raça, diversidade, preconceito? Quando eu fui trabalhar em São Paulo, na Secretaria de Educação do Estado, então podemos dizer assim, de 2001 a 2008, 2010, né? Eu ainda fiquei em Araçariguama, em São Roque, né? 2011 eu fui para a Secretaria de Educação do Estado e lá eu tive a oportunidade de trabalhar no primeiro momento na equipe técnica responsável pelo currículo de História, né? Com uma equipe de professores na área de História, Geografia, Filosofia, Sociologia. Aí depois houve uma reorganização da Secretaria de Educação do Estado. E aí no governo Alckmin ele criou a CEGEB, que era a Coordenadoria de Gestão de Educação Básica e subdividindo para as questões de inclusão. Então o meu núcleo era o NINC, Núcleo de Inclusão Educacional. Então foi a partir daí que eu fui me interessar pela questão étnico-racial, acabei indo estudar, fiz o meu mestrado, a minha pesquisa no mestrado nessa área da questão étnico-racial. Então, foi a partir de 2011, 2012 que eu comecei a me dedicar um pouco mais, né, e a pesquisar, e é o tema que eu até hoje pesquiso, escrevo, falo, faço formações a partir desse momento. E como é que são as suas palestras? Você deve uma boneca, né, uma coisa assim, né? Hoje eu não a trouxe. Hoje ela não está aqui. Né? Ela não está aqui. Eu tenho uma boneca, aliás, agora a coleção está aumentando, né? Eu tenho uma boneca negra da técnica amigurumi, né, que é uma amiga da Arlene Duarte, que com certeza vai estar aí nos assistindo, uma professora, hoje uma grande artesã de São Roque, e ela me presenteou, né, com uma boneca negra, porque todos sabem que ter uma boneca negra, comprar uma boneca negra, hoje até é mais fácil, mas na nossa infância
né? Realmente era algo mais difícil. Hoje a gente até encontra nas lojas, nas escolas, né? Nas creches, na educação infantil, a boneca negra. Mas imagine isso há 20, 30 anos atrás. Não era comum, né? Então eu trago a minha boneca negra, né? Que ela faz parte das minhas palestras, das minhas formações. E aí o repertório vai aumentando. Eu acabei já ganhando uma outra boneca negra da minha filha, Lara, quando esteve em viagem, trouxe uma boneca de pano, daquela bem artesanal, né, negra. E há pouco tempo eu ganhei do meu grande amigo Adenor Lima, um grande educador, que ele trabalha muito com a educação infantil, primeira infância, e ele me trouxe um bebê negro, né? Então, assim, hoje eu tenho na minha... vamos dizer assim, no meu colo, né, 3 bonecas, né, negras, e são elas que acabam me acompanhando nas palestras. Né, nas palestras. Tá, e deixa eu perguntar, você, 40 anos, como é que você tem visto a sociedade nessa questão racial? Você acha que está progredindo, regredindo, estacionado? Eu posso dizer que nós somos um país machista, racista, preconceituoso. Né? Eu posso dizer para você que até que eu tenha ido estudar mais a fundo, né, fazer cursos na área da questão étnico-racial, conhecer a comunidade negra dentro das escolas estaduais, que eu tive essa oportunidade, os coletivos negros, né, as comunidades, né, quilombolas. Então aí você começa a observar com atenção o que é ser negro. Então, eu posso dizer que ser negro, né, no Brasil não é fácil. Eu posso dizer que nós tivemos um período onde o negro, né, foi escravizado, que era muito mais difícil. Né? Hoje a gente consegue falar, ver com mais facilidade. Então, esse preconceito, essa discriminação, ela está diminuindo, mas ao mesmo tempo ela está mais viva. Porque eu sempre digo que a cor chega primeiro. Então, quem chegou primeiro não foi a Edna, foi a minha cor. Então, as pessoas primeiro veem, é uma mulher negra, é uma mulher preta, né? Então, a cor, ela acaba chegando primeiro. Em alguns ambientes, você percebe que isso é normal, né? Você ser negra, você ser indígena, você ser uma oriental, né? Mas em alguns ambientes, você é realmente hostilizada pelo olhar de uma discriminação, né? Então, eu vejo que hoje, em termos de Brasil, o que é importante? Hoje a gente tem livros escritos por negros brasileiros, por afrodescendentes, né? A comunidade negra, não só brasileira, mas africana, né? A comunidade indígena, a comunidade quilombola, hoje ela fala por si. Então, isso facilitou muito, não só na educação, né? Que você vê uma literatura muito bem montada nesse sentido, como também facilitou muito nos cargos políticos, né? Nas empresas, na faculdade, visto que você tem cota, você tem empreendedorismo de mulheres negras, né? Você tem cota nas faculdades, você tem concursos públicos onde é valorizada a questão étnico, né? Racial, pensando no negro, no indígena. Aí alguém fala assim, mas por que ele é diferente? Não, ele está tentando reparar um período, né, onde o negro e o indígena, ele foi preterido, né, onde ele não tinha a oportunidade de participar. E hoje ele tem não só a oportunidade de participar em concursos, em cargos, como para estudar. Né? Então eu vejo que hoje está muito mais fácil. Né? Hoje eu digo que as pessoas estão mais tranquilas, né? Elas conseguem falar, dialogar, é lógico que a gente vê muita violência pela mídia, situações que realmente nos deixam muito tristes, né? Com violências, mas eu sinto que é um momento de superação, né? De caminhar. Tem muito a caminhar? Tem, mas está progredindo para um lado de conquista, de valorização, de autoestima. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de Pirapora agora? Pirapora. Pirapora. A Edna, ela, como eu falei, ela é vice-presidente da City lá em Pirapora, ela é proprietária de um restaurante e hotel lá na cidade. E quando a gente pensa em Pirapora, a gente pensa, lógico, no Bom Jesus, mas a gente também pensa na questão do rio. O rio Tietê, que ele
corta a cidade de Pirapora, bem na região central, e que há muitos anos atrás era um chamariz turístico, tinha os barquinhos lá em Pirapora, os passeios, mas hoje, como recebe todo o esgoto da Grande São Paulo praticamente, ele é um rio que cheira mal, tem muito poluído. Como é que vocês trabalham turismo em Pirapora com o rio nessa condição? Vamos colocar como exemplo hoje, né? Eu saí de Pirapora para vir até aqui e confesso para você que o nosso restaurante, ele tem na sua parte, né, no fundo, é o rio. É o rio. Né? E hoje o rio não tinha nenhum odor, ele estava sem espumas, né? E de Pirapora até aqui em Barueri, eu caminhei lado a lado com o Tietê. E aí eu senti a poluição do rio no sentido do odor, né? Então aí as pessoas dizem assim, nossa, mas eu vou em Pirapora, o rio fede, né? Eu vou em Pirapora, tem as espumas. Então, o que a gente tem que pensar? Que ter a espuma, ter a poluição do rio Tietê, infelizmente, é uma situação que Pirapora recebe de outros, como você disse, né? A Grande São Paulo é quem produz e que manda para nós, né? Se você chegar em Barra Bonita, por exemplo, limpinho, você tem a inclusa, passeia de barco, come peixe no barco, maravilhoso. E Pirapora não, né? Mas eu posso dizer que nos últimos 7 anos, né, essa questão da espuma, ela já é bem menor, né? Aí as pessoas dizem assim, mas por que espuma? Imagine você abrir numa torneira, colocar um detergente na hora que você abre a torneira. Vai dar espuma. Então, imagine Pirapora, porque ela tem espuma. Se choveu 2 dias, chove hoje em São Paulo, daqui 2 dias em Pirapora, o fluxo, o volume de água aumenta. Então, automaticamente, se tiver um volume muito grande, é preciso abrir as comportas. E na hora que abre as comportas da barragem, vai provocar espuma. Mas isso já tem um controle muito menor, né, que não se vai pensar que, como a gente ficava antes, né, uma semana com aquelas espumas todas, né? E hoje a gente mostra para as pessoas que a espuma, ela é consequência da ação do homem, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, essa espuma? Aí eu pergunto, onde é que você mora? Né? Eu moro em São Paulo, então você é responsável por essa espuma, né? Então a gente tem que mostrar para as pessoas que visitam Pirapora que, infelizmente, o fato de ter um cheiro forte, né, de você ter a espuma, a poluição, né, dentro de Pirapora, ela não é o piraporano, né, que é o responsável por isso. E nem é toda a cidade. E nem toda a cidade, né? Então ela é uma ação do homem, pensando no seu desenvolvimento, nas suas indústrias, no seu comércio, que infelizmente joga essa poluição no rio, e aí então a gente chama a atenção, né, da Sabesp, da Cetesb, né, para que elas, né, essas duas grandes empresas, né, instituições, sejam elas públicas ou particulares, né, a gente pensa na questão pública, que ela de fato faça o tratamento da água, para que não jogue a água poluída, né, o esgoto dentro do rio, para que as indústrias não joguem os dejetos no rio e automaticamente a gente não vai receber tanto em Pirapora. E eu já falei logo do rio de começo, porque geralmente quando a gente pensa em Pirapora, a gente pensa no Bom Jesus e no Rio Tietê. Sim. Mas Pirapora é bem mais do que isso e a CIT tem feito um trabalho para divulgar isso, correto? Sim, a Pirapora é mais do que isso, né? Então, Pirapora é o samba, né? Pensando na Dona Esther, a falecida Dona Esther. Então, imagine um carnaval de marchinha. Pirapora ainda preserva, né? A gente diz ainda porque são poucas as cidades no Brasil que ainda preservam o carnaval de marchinha. Então, Pirapora é samba, né? Pirapora é da cocada, né? Quem vai para Pirapora tem que comer a cocada. E é né? boa, viu? E é boa, muito boa, né? Pirapora, ela faz parte do circuito dos ciclistas, né? Se você observar os finais de semana, pela Estrada dos Romeiros,
de Pirapora, sentido Cabriúva, Pirapora, sentido Itu, ou seja, interior, né? Você vai ver um caminhar muito grande de ciclistas, né? E Pirapora é a cidade dos romeiros, dos peregrinos, né? Você vê uma devoção muito grande em Pirapora das pessoas que vêm cumprir, né, a sua promessa e vêm até o santuário, visto que nós estamos agora nos preparando para a Semana Santa, né, que é um dos feriados onde a cidade recebe centenas, milhares de pessoas, né? E a City, o que ela tem procurado fazer? Nós podemos dizer que nós somos novas, né? A gente está caminhando ainda, né? Não somos uma criança, somos uma criança, não um adulto. Mas nesses poucos anos, né, de a City, a gente tem buscado com o pequeno empresário, com o pequeno comerciante, né, para que ele, primeiro, valorize o seu comércio. Né? Então, assim, ele tem que gostar daquilo que ele faz, ele tem que se dedicar, ele tem que se unir, né, para que junto ele possa fazer um comércio melhor. E é sempre a gente diz, né, não adianta você querer pensar do poder público, não é o poder público que vai fazer uma ação total. Né? Ele pode até colaborar com você, mas você, individualmente, enquanto comércio, é importante, né, preservar. Cuidar da sua fachada, da sua calçada, do seu entorno, né, em termos de comércio, até mesmo na parte interna do seu comércio, no atendimento. Né? Então, é nesse ponto que a gente está iniciando um trabalho com os comerciantes. A gente está querendo agregar mais, né? Mas é um caminhar mais lento. Muito bem. E olha só, você que estiver aí na Grande São Paulo, quiser fazer um passeio bacana, olha, eu indico Pirapora do Bom Jesus, é a última cidade da Grande São Paulo. Sim. Praticamente a divisa ali entre interior e Grande São Paulo. É bem interiorana, mas ainda é Grande São Paulo. Ainda é Grande São Paulo. Ainda é Grande São Paulo. Conheça Pirapora, conheça as atrações turísticas, turismo natural, de aventura. E assim, é que como a Edna falou, e o Rio está lá e não incomoda. Não. Ele está lá, não incomoda. E a gente, quando pensar no Rio, em vez de pensar, o Rio está lá poluído, não vamos fazer a nossa parte para não poluir mais ainda o Rio Tietê. Certo, dona Edna? Muito obrigado. Obrigada, agradeço. Muito bom, viu, ter você aqui, volte sempre. Agradeço. E fazer assim duas observações com relação a Pirapora. Nós temos o Morro do Capoava, né, que tem o pessoal que gosta de paraglide, né? E também Pirapora do Bom Jesus faz parte do Caminho do Sol, né? Começa em Santana de Parnaíba, os peregrinos que vão até Águas de São Pedro, num caminhar de 11 dias, uma média de 20 a 26 quilômetros por dia, e Pirapora do Bom Jesus é a segunda parada. Sai de Santana na quarta-feira e na quarta-feira de manhã, né? E na quarta-feira, na hora do almoço, já estão em Pirapora do Bom Jesus, dormem em Pirapora do Bom Jesus e continuam Cabriúva, né? Fazendo assim as suas paradas e chegam até Águas de São Pedro. Então também a pé, no caminhar, a pé, uma média de 20 a 26 quilômetros por dia. Né? Indo sentido Estrada dos Romeiros, e há um momento em que eles vão já um período não mais urbano, no meio das fazendas, dos canaviais, até chegar em Águas de São Pedro. Olha só, né? hein? Isso é importante para nós, né? Porque é um caminho que existe há mais de 20 anos e agora a gente percebe, pós-pandemia, né, a necessidade do encontro das pessoas consigo, com a parte religiosa ou com a própria natureza. E o Caminho do Sol, ele proporciona isso. Muito bem, então fica aí a dica, o Caminho do Sol também, para você que quer aí aproveitar, tirar um momento de relax, tirar um momento de descanso e curtir a natureza. Obrigado, viu? De nada, às ordens. Gente, terminamos aqui a entrevista da semana de hoje. Continue conectado com a gente.